Olá, sejam bem-vindos ao canal Observação e Exploração da Mente Existencial. Agora eu vou dar continuidade a essa playlist que é sobre leituras, partindo da primeira obra que foi selecionada. Eu tinha algumas obras que eu gostaria de começar, mas essa eu achei é uma obra muito boa, muito bem referenciada, tem muitos elogios quando a gente vai. Essa é a minha edição capa dura, chama Siddhartha, de Hermann Hesse. Me desculpem aí se eu soletrar e falar erradamente, soletrar não, né? Mas falar erradamente o nome, porque ele é alemão, apesar de ter sido naturalizado na Suíça. Então, não sei se vou falar o nome dele certinho, né? Hermann Hesse. E ele tem várias obras muito bem famosas, assim, muito conhecidas, mas eu não li nada, nunca li nada dele. É a primeira vez. Eu também nunca li muitas obras do budismo, relacionadas ao budismo, apesar de ter um certo encanto. E muito em função dos contatos que eu já tive com as práticas de meditação zazen, mas eu acho que eu cheguei a ler um livro bem mais jovem, mas faz mais de 10 anos, que foi o Arte da Felicidade, que ele não é um livro muito pesado sobre budismo. Esse daqui é fininho, ele é dividido em 12, 13 partes, que é mais ou menos como eu vou dividir a leitura desse livro. Então esse canal vai funcionar muito quase como um clube de leitura, onde eu vou ler as partes do livro. No caso, vou dividir os vídeos pelos capítulos do livro e vou fazer anotações e trazer algumas considerações. Bom, o que eu já li sobre o livro é o prefácio, até porque esse é o primeiro vídeo do livro. Então, eu queria mesmo apresentar a obra que eu vou começar a ler, e só pelo prefácio tem muitas informações que me chamaram a atenção, né? A primeira delas é que fala um pouquinho sobre o autor, o Hermann Hesse. Ele... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no livro, mas acho que no livro não fala muito. Mas no prefácio fala um pouco sobre o autor. E fala, o prefácio é feito pelo Luiz Carlos Maciel, mas vai contar um pouco sobre o autor e começa falando sobre como o autor tem o seu destaque nas obras que ele já tinha escrito e nessa obra aqui também. E vai comentar bastante sobre as características do autor, que era um autor ele era mais questionador do período em que ele existia. Ele se ligava muito aos movimentos de contracultura da época. E ele faz uma discussão sobre... ele faz um questionamento sobre as doutrinas religiosas, mas um questionamento sem tirar sua importância, obviamente, mas ele vai fazer esse questionamento. E eu acho interessante essa questão de contestação, que o próprio autor do livro tem como sua característica, pelo menos aqui no prefácio, né? Como que é o nome quem escreveu o prefácio mesmo? O Luiz Carlos Maciel vai chamar essa atenção, né, de que o autor tinha essa característica de contestação, e é isso que ele vai levar para o livro. A princípio eu achei que era a história do Buda tradicional, esse que eles chamam de Buda tradicional, não, é o Buda histórico, que eles vão chamar do Siddhartha Gautama, mas me parece, né, que o livro vai falar de um outro Siddhartha, que seria o Siddhartha de Hesse. E vai mostrar como eles têm características que se aproximam, né, questão histórica, mas também características que os diferencia bastante. E eu já me interessei pelo prefácio. O prefácio também, além de falar um pouquinho dessas diferenças, vai falar da importância do que o Hesse chama de império dos sentidos, né? Como a experiência em busca da iluminação, ela tá também ela é bastante viável, não pela leitura de vários livros, por escrituras, por regras a seguir, né? Mas sim pela vivência. E aí logo no prefácio a gente vai entender um pouquinho sobre essa busca pela iluminação, não pelos dogmas, não pelas práticas rigorosas, né?
a partir das leituras, a partir dos livros, mas sim em função da vivência. O que é bastante interessante, então até me identifiquei porque o livro vai falar sobre que o que conta, pelo menos assim no prefácio, né, ele diz que a obra vai trazer essas influências do que o que se conta é aquilo que se vive, né, e não aquilo que se lê. Eu achei interessante e no prefácio comenta-se também que eu achei muito interessante, que essas questões de busca por iluminação, por sabedoria, por autoconhecimento, elas são muito pessoais e é muito difícil você gerar padrões, regras, fórmulas para fazer o seu caminho. Isso eu já me identifiquei, já gostei no prefácio, porque eu tenho as minhas particularidades na busca do autoconhecimento. E ele até faz já no prefácio umas críticas sobre os mestres, né? Que a gente vê muitos movimentos onde os mestres que guiam aqueles movimentos, sejam dogmáticos, espirituais, religiosos no geral, mas de fato tudo pode ser o nosso mestre, e como um rio, como a natureza. E eu achei isso muito interessante porque eu já tive muitos contatos, assim, até mesmo com a natureza, não especificamente precisar estar dentro de um templo religioso para você ter uma experiência com o sagrado, né? Se é que eu posso chamar dessa forma. E eu achei muito interessante já no prefácio chamar essa atenção também e falar que todas as coisas podem ser nossos mestres, né? Que o conhecimento ele vem mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E como a sabedoria e a busca pela iluminação, elas estão na simplicidade, que o mais perfeito dos seres seria aquele mais simples, né? Não estou falando simplicidade na questão de ser rico ou ser pobre, né? Mas na simplicidade de como enxergar a vida. E trazendo por meio da cultura oriental, esse livro ele pretende fazer também eu espero, né, se eu fosse dizer o que eu espero, fazer uma apresentação sobre o budismo e sobre a história do Buda, mas com outro olhar, com outro recorte. É isso, o vídeo de hoje. Eu queria comentar esse livro, que então no próximo vídeo eu vou começar o primeiro capítulo dele. E espero que estejamos juntos aí para acompanhar. É a primeira vez que eu estou fazendo uma leitura assim, né, dirigida, de uma obra com anotações. Então eu espero trazer bastante reflexões para os próximos vídeos. E o processo é esse, né? Eu estou fazendo agora, vou começar essas leituras juntamente com as práticas que eu já acompanho, né, diariamente. E continuo nessas práticas de tentar ressignificar o presente em busca de compreender o que é passado. E eu estava fazendo algumas reflexões, né, trazendo essas experiências novas para a minha vida, como é o canal aqui, fazendo essas reflexões sobre como ainda a gente se apega muito às prisões do passado que nos impedem de continuar. Então, todos esses movimentos que eu tenho feito aqui no canal, né, eu enfrento os obstáculos. Não, eu vou inserir essa modificação, vou trazer esse outro tipo de informação. Eu percebo o quanto o passado me coloca desafios até para eu me comunicar aqui nos vídeos. Mas enfim, nos próximos vídeos a gente vai continuar agora partindo desse livro, Siddhartha, e espero estar com vocês aí para as próximas leituras. Tchau, tchau.